Está lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Olha lá o que diz esta palavra aí, conhecida, hein? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite eu tomo posse de uma sabedoria ativada, a sabedoria do Espírito Santo em nós, para entendermos que sem fé é impossível agradar a Deus. E toda a igreja de Cristo reunida em vários os lugares dessa nação, digam amém. Esse é um texto bastante conhecido. Até quem não está dentro do contexto igreja sabe esta passagem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixe-lhe lhe dizer o propósito desta mensagem, porque o sistema não tem fé, o sistema tem obras. Ora, se tem obras, não é fé. E o sistema então não agrada a Deus, porque o justo viverá por fé. E se o sistema vive por obras, e é a fé que agrada, não é a obra. Ah, o senhor quer levar por esse lado, mas eu não tenho outro lado para ir, porque o tema é esse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que a única forma de se agradar a Deus é pela fé, porque foi Deus que disse: o justo viverá por fé. Ora, meu amado, se tem obras, anula a fé. O sistema não tem fé, tem obras. Miguel não está aí, mas coloca para mim Romanos capítulo de número 2, por favor, digita aí, versículo de número 2, e nós vamos ler esta passagem de domingo, só para o nosso entendimento, como é que funciona o sistema, porque eles não têm fé, eles têm obra. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 17, olha só, olha essa paulada, meu amado, olha esta palavra, olha isso aqui, meu amado. Se porém tu, que tem por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, olha o que Paulo está dizendo, hein? Se uma pessoa tem por sobrenome judeu, e ela repousa na lei, não é na graça, é na lei, não é na fé, é na obra, e te gloria em Deus, ponto e vírgula, 18, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Depois ele diz no versículo 19, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram. Olha, entenda. Paulo está dizendo: se você que se gloria em Deus, que prega a lei, que prega o dízimo, que prega a campanha, que prega obras, e repousas na lei, que estás persuadido que tu és guia dos cegos, que tu és luz do que se encontra em trevas. 20, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei, não é na graça, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Isso é o sistema. Porque o sistema
é que tem na lei a forma da sabedoria e acham que andam na verdade. Isso é o sistema. Depois Paulo diz no versículo de número 21, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, tu furtas. Isso é o sistema. Depois ele diz no versículo de número 22, dizes que não deve cometer adultério e comete. Você sabe que o sistema está em adultério espiritual? Porque nós pertencemos ao que ressuscitou, mas eles ainda estão enamorados do Jesus de Nazaré. Paulo diz, vocês dizem que não devem cometer adultério, e vocês cometem. Vocês abominam os ídolos, mas vocês saqueiam os templos. Quem são os templos na graça de Deus? É o povo que eles saqueiam. E que Paulo lá desta passagem. E eles têm na lei a forma de sabedoria. Eles têm certeza de que eles são instrutor dos cegos, mestres de crianças, esta chamada escola bíblica dominical. Paulo disse então no versículo de número 23, olha lá, tu que te glorias na lei, o quê? Desonras. Paulo disse, sem fé é impossível agradar, o sistema desonra. Sem fé é impossível, e o sistema vem com as suas obras, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque se não cumpre um, é culpado de todos. Quem vive debaixo da lei e não cumpre um, está em transgressão, não agrada, desonra. E Paulo disse que sem fé é impossível. Então qual é a forma de se agradar a Deus? Tirando a lei. Porque se tiver lei, tem transgressão. E nós não somos transgressores, nós vivemos por fé, não por obras. E ele diz no versículo 24, olha só essa palavra. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do sistema que desonra a Deus pela transgressão da lei. Eles pregam a lei e transgridem a lei. E nesse pacto da lei tem obras. Mas a forma de agradar a Deus não é com obras. A forma de agradar a Deus é pela fé. Olha o que Paulo explicou em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Agora tem lá, Miguel. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, meu amado, ele viverá pela fé. Versículo de número 12. Olha lá, 12. Vamos? Tem um 12? Ora, preste, meu amado. Isso não é a revista da escola bíblica dominical, isto é o evangelho que eu vos apresento. Ora, a lei não procede de fé. Se tem lei, não tem fé. E se não tem fé, não pode agradar a Deus. Recebe isso? Recebo. É aqui que começa o embate. E é por isso que o Espírito Santo tem levantado vidas para tirar toda a obra meritória do seio, do meio, do povo e deixar apenas a fé. Porque a lei não procede de fé. O sistema não tem fé, tem lei. Se tem lei, tem obras. Se tem obras, não é graça. É isso que se precisa entender e que a igreja não entendeu. O sistema ensina os filhos de Deus a se apostatar da fé, a tocarem utensílios consagrados e objetos e patuais. Isto não é fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O sistema observa os preceitos da lei.
não toca, paga o dízimo, batiza nas águas, faz Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, mas não é Santa Ceia, é Páscoa, e isto é lei, e isto não é de fé. Ora, se não é fé, não pode agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Você está entendendo o que o Espírito da graça quer nos fazer entender? Que se eu vivo na lei, se eu vivo de obras, eu não agrado, eu desonro a Deus. E eu não fui chamado para desonrar, eu fui chamado para agradar, porque o justo viverá por fé, e sem fé, o justo não poderia agradar a Deus. E o que se fazem aí fora então? Coloca obras e ensina o povo a desonrarem a Deus, porque como lemos lá em Romanos, eles desonram a Deus pela transgressão da lei. Paulo escreve em Gálatas dizendo, ora, a lei não procede de fé. Se tem lei, não é fé. E se não tem fé, não agrada a Deus. E o povo está aí fora sendo ensinado a tocar em toalha, a levantar copo de água, a segurar fita, a tocar nas olas do pastor, a fazer isto, a fazer aquilo, a buscar a objetos consagrados, a utensílios, a patuais, a candelabro, e isto é religiosidade. Ensinou Paulo, olha lá, Atos capítulo de número 17, vê se tem aí versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo ficou esperando alguns discípulos lá em Atenas. Quando ele percebeu, a idolatria era grande na cidade. Olha o que diz o versículo 22. É muito grande, mas depois você lê na sua casa. Olha lá, está aí embaixo, Miguel. Olha lá. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, eu treinei para ler esta palavra, não vai me pegar, estou ligado. Disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Uau! Eu poderia aqui pedir licença ao Espírito da Graça e falar, senhores brasileiros, sistema religioso, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos. Mas o que Paulo viu, que identificou que os atenienses eram religiosos. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos dos vossos cultos. Paulo disse, então vocês são religiosos? Atenienses, passando eu por aqui, eu vi que vocês são acentuadamente religiosos, porque quando eu passei por aqui, o que eu observei eram os objetos do vosso culto. Ah, meu amado, eu sei que uma igreja não vive por fé quando eu vejo os objetos dos cultos. Tem candelabro, bandeira de Israel, tem óleo, tem pastor presidente, tem unção, tem arca da aliança, tem tudo, todo o pacote do tabernáculo está lá. E isto Paulo disse, eu identifiquei isto como religiosidade, uma vida sem fé. Vocês não podem agradar a Deus. Paulo disse mais, eu encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer. Todo religioso que vive de obra, de sacrifício, adora sem conhecer. Porque não é possível uma pessoa estar 20, 30 anos dentro de um local chamado igreja e ainda procurá-lo no monte. Como pode uma pessoa dizer, eu sou crente em Cristo Jesus, acreditar que se beber um copo d'água depois de oração, esta água vai curá-lo? Eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Fé não é isto, meu amado. Fé é acreditar que Ele já curou, ainda que o sintoma esteja aí. Isso é uma vida que agrada a Deus, no invisível, no sobrenatural. Uma vida acreditando no que Cristo já fez, ainda que o sintoma está aqui, eu não recebo, eu vivo por fé, eu acredito no sobrenatural e ponto.
Então, se tiver obras, amado, não é graça. Eu quero que isto fique fixado na sua mente esta noite. Se você frequenta um local e lá te obrigam a praticar qualquer obras, não é graça que se vive, é lei. Romanos capítulo 11, versículo de número 6, Paulo explica isso, olha lá. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Recebe aí? Recebe? Ah, o senhor prega a graça? Prego. Lá na minha igreja prega também. Mandaram a gente ir buscar no monte. Isso é obra. Mandaram você ir buscar Deus no monte, isso é obra. Não é graça. Recebe aí. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Para ser graça tem que ser por fé. Se é lei, é por obras. Mas se é graça, é por fé. E o sistema inverte isso aqui. E diz assim na escola dominical: este mês nós vamos estudar as epístolas de Paulo. Todo mundo vem em jejum para o Espírito Santo falar com vocês. Isso é obra. Se tem obra, já não é graça. Jejum é obra morta. É rudimento da lei. Paulo diz, do contrário, a graça já não é graça. Ora, se não é graça, é o quê? Se tiver obra, Paulo disse, então não é graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E se não é graça, é o quê? Legalismo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Paulo disse isso, ó, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então eu tenho que viver uma vida sem obras da lei, sem dízimos, sem campanhas, sem jejum, sem batismo, sem unção com óleo, sem imposição de mãos, sem cobertura de homens, apenas descansando no que Cristo fez na cruz pelas nossas vidas. Isto é viver por fé. Fé naquilo que Cristo fez. Não é acordar amanhã e falar assim, eu vivo por fé, vou tirar um carro 0 km. Isso não é fé, isso é burrice. Porque o cara ganha R$1.500, aí diz assim, o Geraldo pregou que tem que viver por fé. Vou tirar um carro no valor de 1.400, e o resto? Deus fará, eu vivo por fé. Isso não é fé, meu amado. A fé de que se trata no Evangelho é fé no que Cristo fez por você e viva acreditando nisso. Isso é viver por fé. Cristo te libertou do império das trevas. Eu tenho fé nisto e acredito que eu não ando em trevas, eu ando na luz. Isto é viver por fé. Eu tenho fé de que Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Não posso ser um perdido no final da consumação do século, meu amado. Isto é viver por fé. É porque as pessoas dizem assim, não, a gente vive por fé, cara. Faz por fé. Faz, quebra a cara, e depois sabe o que diz? Que mal que eu fiz a Deus. Que mal que você fez a você por não entender que a fé que se prega é a fé no que Cristo fez, é a fé dele em mim, é a fé dom, é a fé que eu sei que ele cumpriu a lei no meu lugar. Isto é a fé que eu tenho para que eu não viva por obras. Mas a igreja não acredita. A igreja acha que eu tenho que fazer o que Jesus fez. A igreja diz, Jesus jejuou, então eu tenho que jejuar também. Claro, você não vive por fé, você não acredita que o que ele fez era exatamente para você não fazer, que se fosse para ele fazer, ele não tinha descido do seu trono e tinha passado pela vergonha. Fazia você mesmo? Você consegue entender isso com a mente iluminada, meu amado? Mas a igreja quer que você faça exatamente o que Cristo fez.
Mas não é para você fazer o que ele fez, é para você ter fé no que ele já fez por você na cruz do Calvário. Isso é uma vida de fé nos feitos de Cristo por você. E eu estava conversando com o Max. Você sabe que a igreja acha ruim, a igreja acha ruim ter te salvado para sempre, né? Os papas da igreja não gostam que Cristo te salvou para sempre. Não, Cristo não pode salvar o homem para sempre. Como é que fica então? E que graça tem? É a graça do Evangelho. O amor de Cristo me salvou eternamente, meu amado. Eu não vejo mal nenhum Deus me amar para sempre. Eu não vejo mal nenhum nisto. As pessoas veem mal, mas eu não vejo. E as pessoas querem se justificar fazendo obras. Nós vamos pagar o preço, nós vamos subir o monte, eu tenho que dar o meu dinheiro, porque se eu não der o meu dinheiro para Deus, Deus não vai me abençoar. Mas isso não é fé, são obras mortas, que nesse pacto Deus não reconhece. E ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, pelo pagar o preço, pela vida sacrificial, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aí, agora vem os teólogos, né, meu irmão, da igreja, né? Agora vem os teólogos contra mim e diz assim: mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Alô? Primeiro que a Bíblia não diz nada. A Bíblia não diz nada. Quem diz é alguém que escreveu parte dela. Correto? Diz Bíblia? Diz? Não diz. Diz Bíblia? Não diz. Isso é um livro que não caiu do céu. Ele foi escrito por alguém, para um determinado povo, em época diferente. Quem diz que a fé sem obra morta não é a Bíblia, foi Tiago. Se foi toda a Bíblia, todos falaram. Paulo não disse, Samuel não disse, Mateus não disse. Quem disse foi Tiago. Para quem? Para os judeus. Olha lá, Tiago 1, olha lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo aos gentios. A igreja que se reúne no Sarapuí, a igreja que se reúne pela internet. Tiago disse a quem? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele disse: a vocês saudações. Então Tiago disse às 12 tribos, aos judeus, a eles que viviam na lei, que a fé deles sem obras era morta. Deles, dos judeus que viviam de obras, que estavam na dispersão, as 12 tribos. Não disse a mim. Eu vivo pela fé. Eu sou justificado pela fé. Pregou Paulo aos Gálatas e prego eu, a igreja que se reúne no Brasil, que todo tipo de obra anula a graça de Deus. Todo. Ui, mas os doutores teólogos nunca ensinaram isso. Eu fico impressionado que os canudos pastorais, os anéis, os doutores da igreja, nunca disseram que o que Tiago pregou, não pregou aos gentios, pregou aos judeus. Então todo o seu conteúdo se aplica a quem? Às 12 tribos. Não a mim. A mim é a epístola de Paulo, é o ensinamento da sã doutrina, é o ensinamento que diz que o homem foi regenerado pelo lavar renovador do Espírito Santo. O ensinamento de Paulo está alinhado a uma conduta cristã ilibada, feita pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 4, olha aí. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa.
E eu vou fazer uma pergunta aqui, vou perguntar baixinho para que ninguém da internet escute. Quem é da lei aqui, diga amém. Quem é da graça aqui, diga ah, papai. A fé não está anulada. Vocês agradam a Deus. Nós estamos agradando a Deus porque nós estamos crendo no que Cristo fez na cruz e não no que o homem pode fazer na terra. E nós não somos da lei, nós somos da graça. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. E se anula a fé, como vai agradar a Deus? O sistema então está debaixo da lei e tem uma fé nula e uma promessa cancelada. Estão em busca da promessa, e nós que vivemos pela fé, a promessa já chegou em nós, porque somos herdeiros segundo o crente Abraão. E olha o que ele diz no versículo 15, olha só. Porque a lei suscita alegria, harmonia. A lei suscita paz. A lei suscita o quê? Diga, ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Isso não é um local de transgressores, meu amado. É um local de abençoado, de próspero, de pessoas felizes, de pessoas benditas, de pessoas que acreditam no que Cristo fez na cruz. Diga, ah, papai. E se houver lei? E se houver obras? Estamos debaixo de transgressão. E como agradar a Deus se somos transgressores? Ele tirou a lei de nós. Nós estamos na graça, não há transgressão. Ele aboliu a lei. Eu recebo. E ele diz então no versículo de número 16: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo as obras, segundo a lei, para que seja segundo o quê? A graça. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. 17, não é 18, meu amado, porque é ele, meu amado, já, meu amado, não é possível, meu amado, como está escrito. Olha, quem vive o espírito da graça, tem que ser pela fé para que seja segundo a graça. Olha como que vive as pessoas que agradam a Deus. Por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, é com fé, o Deus que vivifica os mortos, e Deus chama a existência as coisas que não existem. Eu recebo isto para a minha vida. Amados, vivendo a graça pela fé, eu recebo que Deus chama à existência coisas que não existem sobre a sua vida. Eu recebo isso. Porque tem que ser pela fé para que seja segundo a graça. Se for pela lei, é obras, mas se for pela graça, é fé. E fé, meu irmão, é tudo aquilo que não é tocável, palpável e tangível. Se tocar, não é fé, é obra. Se tiver a mão do homem, não é fé, é obra do homem. Meu amado, e nós cremos apenas em Jesus Cristo. A única, não na mediocridade, mas na superioridade que nós temos aqui como algo tocável é este livro. E deixe-me ser mais ousado, e se ele também não estivesse aqui, não faria diferença nenhuma, porque ele na graça botou a lei dele na nossa mente e no nosso coração. O Espírito dele testifica em nós que nós somos de Jesus, ainda que tirem. Isso é a razão para que seja segundo a fé. Eu creio no que Cristo fez. Para ser segundo a graça, tem que ser pela fé e não por obras. Romanos capítulo 4 explica isso melhor, olha lá. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne?
A igreja tem conquistas segundo a carne. Eu fiz, eu orei, eu sou, eu toco muito, eu prego muito, eu fui ao monte, eu liberei. Você sabe essa doutrina? Eu libero, eu determino, é a síndrome do eu, é a carne do homem. Paulo perguntou: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? 2, porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem até que se gloriar, mas não é diante de Deus. O sistema tem até do que se gloriar para os homens, mas diante de Deus eles anulam a fé. Nós não temos que se gloriar, porque a honra, a glória, o louvor, o império e o domínio é dele. Foi ele que fez, foi ele que libertou, foi ele que chamou, foi ele que abençoou, foi ele. E qual é a participação de vocês? Crer somente. Mas vocês não fizeram nada. Mas vocês não oraram demais? Não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não foi vocês que buscaram, não, ele nos atraiu com o seu amor eterno, foi ele que nos buscou, foi ele que nos deu vida. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e ele nos vivificou, nos dando vida. Juntamente com ele, pela graça somos salvos. Isso é viver por fé. E Paulo pergunta: se Abraão foi justificado por obras, ele tem até do que se gloriar. Glória a Deus. E um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, e o pastor disse: se o irmão buscar a Deus como a gente busca aqui, sua igreja será enorme como essa. Falei: caramba, uau. Ele falou: está vendo esses bancos? Numa campanha só forramos todos esses bancos, os vermelhos, assim, aquele vermelho marrom cuscuz, sabe? Aquele vermelho bonito. Eu disse: uau, que lindo, que glória humana. Mas infelizmente, vocês não têm o poder de Deus. A igreja tudo morta, as vidas tudo cabisbaixa, feridas. Pessoas entrando e saindo daquele sarcófago humano, vazias, sem o poder de Deus. Quando eu comecei a pregar o evangelho, que disse que da palma da mão do Pai ninguém arrebatava, as pessoas saltaram pelo poder de Deus. As pessoas diziam: Deus, tu és maravilhoso. Eu escutava aquela irmãzinha dizendo lá atrás: fala, papai da glória. Porque as pessoas estão dentro de caixão de luxo, porque a lei não agrada, desonra a Deus. Tem glória, mas é glória humana, comprada com dinheiro do suor. Pessoas deixando de botar dente, como um testemunho que eu vi esta semana, para poder pagar dízimo, para sustentar uma corja, um covil de ladrão, se sustentando como sanguessuga do sangue inocente, dentro das chamadas igrejas. Tem glória, mas é humana. Não temos onde sentar direito nesse local. Temos um ar-condicionado que parcelamos 12 vezes, atrasando a prestação. Mas temos evangelho, temos o poder de Deus, temos a certeza de que Ele não nos abandona. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa bandeira, é o nosso escudo, é o nosso galardão, é o nosso rei. Nós temos Cristo, nós temos o poder, nós temos o poder. Se eu ia trocar uma palavra dessa por uma cadeira de veludo, sarcófago humano, vocês estão matando as pessoas. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, mas não é diante de Deus. Eles estão aí, mas eles não podem falar: isto foi Deus que me deu.
que eles dizem que não devem roubar, e roubam. Eles dizem que não devem adulterar, e adulteram. Pregou Paulo em Roma e preguei eu esta noite. Eles não têm glória diante de Deus, porque as suas conquistas foram carnais, têm manobras. As suas conquistas são mãos de sangue, se alimentam do sofrimento alheio. Eles não podem dizer: eu não fiz nada, Deus me deu tudo, eu não movi uma palha, Deus chamou à existência as coisas que não existem sobre a minha vida. Não podem dizer isso. E Paulo diz no versículo de número 3: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, não fez obra nenhuma, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe o que aconteceu conosco? O Evangelho abriu. Ele disse: eu te escolhi desde antes da fundação do mundo. Nós cremos nisso, e isto será imputado por nós como justiça de Deus. Depois Paulo diz no versículo de número 4, essa frase que é linda: ora, o que trabalha, o que faz obra, o que pratica a lei, o salário não é considerado como favor, como graça, e sim como dívida. Era assim que nós estávamos na igreja. Ora, eu dava o dízimo, não via a bênção, Deus estava em dívida comigo, e eu ia lá para dentro do meu quarto, botar dedo na cara de Deus e dizendo: tu mandaste fazer prova de ti. Hoje eu ouço a voz do Espírito a me dizer: eu nunca mandei você fazer prova de mim. Eu disse ao judeu: você é gentio, você é justificado pela minha graça. Não é a janela dos céus que está aberta, é o meu trono que está acessível a você, pelo único novo caminho que eu consagrei pelo meu véu, para que você tenha acesso. Deus nunca mandou um gentio fazer prova dele. E Paulo estava aplicando: o que trabalha, o que pratica as obras. Está se falando de obras da lei e da graça. O salário não é considerado como favor. O que Deus tem que te dar não é como favor e merecido, porque dá a entender aqui que Deus está sempre devendo ao crente. Você fez a campanha, como é que Deus não te abençoou? E um líder religioso aí, porque não é líder da igreja, é líder religioso, disse: Deus é obrigado a te abençoar. Deus é o quê? Então não é favor, então não é graça, então Deus está em dívida. Isto aqui, meu amado, isto aqui é afrontar o Espírito da graça. Se eu fiz uma campanha, não fui abençoado, Deus então está me devendo. É o que Paulo está tentando explicar e que explico eu. Depois ele diz no versículo 5, olha lá: mas ao que não trabalha, que não pratica obras da lei, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não faço obra, não vou ao monte, não faço jejum, não faço campanha, eu creio que eu sou um abençoado com todas as sortes de bênção, e a justiça de Deus está atribuída na minha vida. Nunca me faltou nada, nem faltará. Eu tenho dito aqui reiteradas vezes, desde que igreja é igreja, o dízimo está aí como justiça de Deus. Mas eu falei domingo, e eu vou falar sempre que o Espírito Santo me permitir. Eu não vejo os dizimistas ricos, não vejo dizimista com casa própria, não vejo dizimista com dente de ouro na boca. A grande maioria dos dizimistas da igreja são pessoas aposentadas, pessoas assalariadas, e que nunca morreram sem ver as bênçãos que eles prometeram. Não tem. Vocês aqui nesse salão aí pela internet, não acorda amanhã não para trabalhar, para ver se o dízimo que você deu lá no sistema vai fazer a janela do céu abrir e cair notas de dólar lá na sua casa. Vai lá, não acorda amanhã não para trabalhar, para você ver uma coisinha só. Paulo está dizendo: mas ao que não trabalha, que não pratica a obra, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Versículo 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a que Deus atribuiu justiça, independente de obras.
Aí vem um pastor pentecostal e me disse assim: você sabia que o apóstolo Paulo não era crente? Eu não sabia. Ah, não era crente? E esse evangelho aí não serve para nós? Ele não serve. O que serve é de Tiago. Ah, meu irmão, se você está me vendo, meu irmão, passa lá para trás. Passa lá para trás, meu amado. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Esse homem está aqui, diga amém. Deus atribuiu justiça a você. Depois ele diz no versículo 7, olha lá, bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Somos nós. Meu irmão, você é um bem-aventurado. Os seus pecados as suas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados são cobertos. Paulo diz: vocês são bem-aventurados. O sistema denuncia pecado, a graça vem e diz: não, o pecado está coberto, iniquidade está perdoada. E ele termina no versículo 8, a passagem linda: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isto aqui é graça. Eu sou um bem-aventurado. Saber que Deus jamais vai falar para mim assim: Geraldo, eu sei o que você fez no verão passado. Porque a igreja faz isso. Condena, ataca, humilha, expõe. Porque vive por obras, está sempre esperando algo seu, e quando você falha, pecador. Paulo diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E Paulo diz em Hebreus 10, versículo 14 e 18, olha lá, Hebreus capítulo 10, temos aí? Hebreus, tem Romanos? Então bota aí, Romanos capítulo 4, olha lá, Romanos, não é Romanos, é Hebreus mesmo, pode botar Hebreus, isso aí é uma coisa, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 14, olha lá, não tem? Não, tem, por favor, escuta a voz do Senhor, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem está sendo santificado com essa palavra, diga: Abba, Pai. Ele te aperfeiçoou para sempre. Aí vem o sistema. Meu amado, se eu estou aperfeiçoado para sempre, e tem que ter fé para acreditar, porque sem fé você não agrada a Deus. Eu tenho fé para acreditar nisso aqui, e uma vez que eu acredito nisso, eu agrado a Deus. Ele me aperfeiçoou para sempre. Aí o sistema vem e diz: não, meu irmão, não é assim não. O irmão, para ser perfeito, o irmão tem que fazer um jejum de 41 dias. Porque Jesus fez 40, mas você tem que vencer o que Jesus fez. Você tem que fazer um jejum de 41 dias. Você tem que se batizar lá na praia de Copacabana. E depois que você se batizar, você tem que dar o trízimo, que é 10% do Pai, 10% do Filho e 10% do Espírito Santo. Se for em dezembro, 10% do pastor. Não, pastor, eu não preciso, porque eu vivo por fé. Eu acredito que na cruz do Calvário, com uma única oferta, Jesus Cristo me aperfeiçoou para sempre. Não foi até a Copa, hein? Ele me aperfeiçoou para sempre. Versículo 15, por favor. E disto nos dá testemunha o presidente da convenção, o presidente da igreja, o fundador do ministério. Eu acho lindo quando eles botam na placa assim: fundador, pastor Godofredo Kisuko. Eu acho lindo. Eu amo quando eles botam na placa assim, que o fundador é eles. Ah, meu irmão. E disto
nos dá testemunho também o Espírito Santo. Eu vou pregar o testemunho do Espírito Santo, hein? Quanto após ter dito, 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. 17, coloca o 17, meu amigo, acrescenta, e isso é um testemunho do Espírito Santo, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até a ceia. Diga, para sempre. Deus lembra do seu pecado até quando? Nunca, jamais, jamais ele lembra. Ele disse, olha, e também isso é um testemunho do Espírito Santo, tá? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. De quantos modos Deus lembra do seu pecado? Mas o pastor lembra no culto de ceia, não lembra? Lembra ou não lembra? O irmão que está em ceia, antes de pegar o elemento, o irmão que está em pecado com a irmã, o irmão vem aqui na frente. A igreja com 500 pessoas, vem os 500 na frente e o pastor vem aqui, ó. Ele também está em pecado. Lembrando pecados que não existem, porque Deus cancelou na cruz. E o próprio Espírito Santo dá testemunho que de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Mas nunca me disseram isto, e eu estava me vendo um pecador. Mas Deus não vê? Porque isto é graça. Isso não é obras. Você não é um transgressor. Você vive pela fé do que Cristo fez na cruz por você. Naquela cruz ele estava pagando alto preço. Naquela cruz o Deus bendito, revestido de carne, estava se entregando por mim e por você, para que hoje tu tenha vida e vida com abundância, para que tu usufrua dos benefícios conquistados na cruz. E os crentes estão aí virando as costas por que ele fez, chamando Jesus de mentiroso, pisoteando o sangue da cruz e se entregando às obras de homens, doutrina de homens, dizendo que Cristo morreu em vão. E ele diz aqui com um testemunho maravilhoso, dizendo a mim e aos senhores pela internet, que dos seus pecados e das suas iniquidades ele não se lembra mais para sempre. E eu digo, Abba, Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque me apresentaram um Deus carrasco, que eu entrava dentro da igreja, da porta, e ficava o culto todo, aquele medo, Jesus vai voltar, e agora eu não entreguei o dízimo, perdi a campanha, e ele me disse, tudo isso eu cancelei na cruz. Vocês são meus filhos, meus herdeiros, a quem eu amo, a quem eu dei a minha vida. Chega de medo. É hora de agradar a Deus, é hora de viver pela fé no que Ele fez na cruz por mim. Tem o 18? Tem? Ora, onde há remissão destes, dos pecados e na iniquidade, já não há oferta pelo pecado. Ele remiu, ele se entregou. João, eu canso de falar isso nas minhas mensagens, porque eu acho lindo. Diz que lá no Rio Jordão um homem apareceu. João Batista estava lá na beira do rio batizando algumas pessoas, e um homem cruzou a luz do horizonte naquela tarde. Ninguém o conhecia, ninguém o tinha visto. Olhavam para ele e nenhuma beleza o via. Quando as pessoas olhavam para ele, ele cabisbaixo, eles maneavam a cabeça. E as pessoas o reputavam como aflito, como ferido de Deus. E João Batista olhou para ele, cortou o silêncio quando aquele homem cruzou o sol naquela tarde no Rio Jordão, e num espanto o profeta disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou de mim, tirou de você, tirou de você, tirou de você, tirou de você.
igreja disse: você tem pecado. E o profeta disse: ele tira o pecado do mundo. E o pastor disse: você tem pecado. E ele disse: eu tirei o pecado do mundo. E o pastor disse: você tem que fazer uma oferta pelo teu pecado. Você pecou? Aí o padre, teólogo, o bispo de Roma, o arcebispo da Itália, o cardeal de São Paulo vem e diz: você tem que rezar 3 Pai Nosso, você tem que fazer 4 Ave Maria, porque a irmã é uma pecadora. O Espírito da graça dá testemunho e diz: epa, aonde há remissão dos pecados, aonde ele tirou os pecados, não precisa mais de oferta pelo pecado. Ele tirou o pecado em nós, sumiu. E eu tenho fé nisto. E eu agrado a Deus quando acredito nisso. E ver uma coisa que desagrada a Deus é quando o crente não acredita nisso. Isto desagrada o Espírito da graça. Mas quando alguém acredita no Evangelho, as pessoas, Deus se alegra disso. E era isto que eu queria passar para os senhores. Tenha fé. Tenha fé no que Cristo fez por você. Não seja incrédulo, mas crente. Você sabe o que aconteceu na história? Jesus de Nazaré ressuscitou e teve que voltar num corpo humano para mostrar a incredulidade aos judeus da circuncisão de que o que ele havia prometido aconteceu. E ele vem e Tomé disse: eu só acredito se eu ver. E ele apareceu e Tomé: sou eu, olha aqui as minhas mãos, pode tocar. Tomé, e agora porque tu vês, tu acredita? Bem-aventurados são aqueles que após cruz não vão me ver, mas hão de crer em mim. E nós cremos. Meu amado, eu não vi, mas eu creio que naquela cruz os meus pecados estavam pagos, perdoados, aniquilados. Lá naquela cruz, ele nos aperfeiçoou para sempre. Lá naquela cruz, eu estava sendo reconciliado com ele. Isto é viver por fé naquilo que Cristo fez por nós. E eu termino com Romanos capítulo... Olha, Romanos capítulo 5, versículo de número 1, Miguel. Digita aí, Romanos 5:1. E eu termino com Romanos 5:1. Olha lá. Somos justificados, pois mediante a obra. Justificado porque eu dei o meu dízimo este mês certinho. Justificado porque esse mês eu não perdi nenhuma campanha. Eu estou justificado. Aí o pastor diz assim: tá vendo? Sabe por que a irmã não conseguiu a vitória? A irmã quebrou a campanha. Calma, mas Deus é um Deus de amor. A irmã vai começar de novo. A irmã fazia o voto de quanto? De 70? A irmã agora vai fazer um voto de 100 para mostrar a tua fé. Tem que mostrar a fé com dinheiro, papel bordado, né, meu irmão? A irmã agora vai mostrar a sua fé com esse voto de 100. Compreende, pessoal? Nada a ver, compreende, pessoal? Justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Meu irmão, quando eu vivia por obras, não tinha paz de jeito nenhum. Rapaz, mas eu tinha medo disso, medo daquilo, que eu não consegui, consciência pesada, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Eu era um Deus de guerra, de guerras interiores, de noites, de espantos, buscas incessivas, inconstantes, orações de joelho. Eu chegava no local chamado igreja, já chegava dobrando o meu joelho. O que é isso? Meu irmão, aqui, esse lugar aqui é santo. Eu cheguei na casa de papai e dobrava o meu joelho, e não podia comer um chiclete, não podia abraçar minha mulher, e de noite, essa guerra, medo do inferno, medo do diabo, batalha do Armagedon. O diabo vai ser solto 1000 anos, vai que eu entro, vai que eu vivo até 1000 anos, vai que eu estou igual o Raul Seixas, com a boca cheia de dentes, esperando Jesus voltar, e eu que vivi 1000 e poucos anos, vai que cai uma mosca na minha sopa, e é exatamente quando o diabo é solto. Eu vivi assim. Mas quando eu aprendi
que eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus, eu tive paz com Deus. Aí eles me ligam aí, tomara que eles não estejam me ouvindo. As pessoas dizem: pastor, mas e o chip da besta? Pastor, mas é a batalha do Armagedon. Pastor, e se eu ficar? Falei: se você ficar, bem feito, eu sei que eu vou. Eu estou preocupado com quem vai ficar, com quem não vai, com batalha, com chip, meu amado. Meu amado, deixa eu dizer uma declaração aqui em cima da hora de terminar. O único chip que eu tenho cuidado é o meu cartão com a minha mulher. O resto pode acontecer o chip que quiser. Tenho medo da mulher de pegar o meu chip do Bradesco, com senha, com tudo. Justificado, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso a esta fé, a graça, no qual estamos firmes. Aqui não entra chip, aqui não entra besta, a não ser essas bestas do sistema que tentam enganar o povo. Essa nós temos medo, meu amado. Fora disso, meu amado, nós temos paz com Deus. Vamos ter a melhor noite de nossas vidas. Amanhã, quinta-feira, já está tudo preparado por Deus. Os clientes voltarão. Eu acredito que aquele exame será um sucesso. Eu acredito que nem a morte, nem a altura, nem os anjos, nada pode separar do amor de Deus. Eu acredito que cada uma da sua necessidade já foi suprida por Cristo Jesus. Acredito que você anda em perfeita vitória, conduzido em triunfo. Eu vivo nesta fé, meu amado. Eu acredito que o teu casamento será restaurado, que a sua mulher terá olhos iluminados. Acredito que o seu marido terá olhos iluminados, sairá dessa loucura do sistema, desse pavor que eles têm do pastor. Bicho, para botar medo nas pessoas, é esse tal de pastor. Isso é um gafanhoto, meu amado. Isso é um gafanhoto, se gafanhoto devorador, meu amado, é o bicho pastor, meu amado. Eu acredito que pela fé você viverá os melhores dias da sua vida. E eu ouso, com ousadia no Espírito Santo, a dizer que toda enfermidade no seu corpo e no corpo da sua família não poderá resistir à ministração autêntica do Espírito Santo, porque a tua família é de Deus, você é templo do Espírito Santo, e essa enfermidade é uma mentira diante dessas verdades. Você tem fé para acreditar assim? Você tem fé, você tem fé, você tem fé, você tem fé? Diga: Abba, Pai. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor.